Bom dia a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na Casa do Povo e também pela TV Câmara. Eu tenho alguns temas que eu tinha, na verdade, um tema que eu tinha definido a tratar hoje, mas não posso deixar de comentar algumas questões. A questão levantada pelo vereador Ivan aqui sobre a audiência ontem, eu também considero que foi uma audiência positiva. Se no primeiro momento alguns podem ter pensado que a ideia era fazer as reuniões sobre saneamento para advogar em favor da PPP, né, eu acredito que a gente está demonstrando que não é esse o objetivo das reuniões. Embora nós tenhamos as nossas posições, e dentro da comissão, e ontem ficou claro, as posições que alguns vereadores colocaram, cada um tem a sua posição. E o que nós estamos trabalhando é para resolver, ou tentar resolver, buscar uma solução que não pode mais esperar para resolver o problema do tratamento de esgoto, principalmente. Se vai ser com dinheiro público ou privado, isso é uma outra questão. O que nós queremos é uma solução. Porque não é mais possível nós passarmos anos, e estamos em pleno século XXI, com as pessoas vivendo com a frente da sua casa cheia de esgoto, com as crianças brincando no meio do esgoto, com saúde. Vereador Barriga, o senhor sabe, conhece essa realidade lá no Getúlio Vargas Pestano, que é a mesma, Reinaldo, do Navegantes, que é a mesma do Dunas, do Darcy Ribeiro, do Vasco Pires e vários outros bairros da cidade, né? E essas pessoas merecem o mínimo de dignidade, e é nisso que nós estamos pensando. Se vai ser com investimento público ou com investimento privado, isso é uma outra questão que depende mais do Executivo e não depende nada do Legislativo. Só vai depender depois, eventualmente, se tiver que ter alguma aprovação dessa casa. Mas, nesse momento, não depende. E ainda se for encaminhado uma PPP, existem vários tipos de PPP. Então, como é que nós vamos discutir uma coisa que nós nem conhecemos? Acho que foi o vereador Daniel até que levantou ontem. Nós não sabemos o que vai vir. O projeto, qual é o projeto exatamente. Então, não podemos colocar a carreta na frente dos bois e discutir o que não é de conhecimento da gente, né? Ou então discutir em cima de suposições. Então, só para esclarecer que nós vamos continuar com essa caminhada, ouvindo a comunidade. É difícil, as pessoas estão indignadas, mas eu tenho dito, não é, que o povo reclama e aponta o dedo, bota o dedo na cara dos políticos. Mas, na verdade, quem escolhe os políticos é o povo. E essa crise que existe, que foi ventilada aqui também pelo vereador Anderson, ela é muito maior do que o Congresso Nacional, ela é muito maior do que nós, agentes políticos. É uma crise ética que abala o país inteiro. Um querendo ganhar vantagem em cima do outro, ou desviar alguma coisa, desviar não é só na política. Tem no futebol, tem na medicina, tem na advocacia, tem no dia a dia, tem aqui na esquina, tem em qualquer lugar. Isso é uma crise ética do nosso povo. E enquanto nós não tivermos uma nação ética, não teremos um poder público ético. Essa é a grande questão. Por favor, presidente, vou conceder uma parte ao vereador Anderson Garcia. Oi, só para ilustrar, e me passou na minha fala, realmente é uma crise ética, crise da carne, crise no leite, crise em tudo. Todo brasileiro, e é isso aí, palavras do juiz Sérgio Moro, é uma questão endêmica. A gente vive uma crise ética, eu acho que essa é a palavra, crise em todos os aspectos, e me passou pelo meu discurso a crise do leite, a crise da carne, crise de medicamentos. É realmente uma crise sem precedentes. Não, esses dias eu estava ouvindo uma entrevista com um professor da USP, cientista político, ele estava dizendo, o mesmo estudante que reclama
dos deputados é o mesmo que me traz um atestado médico para adiar uma prova, um atestado falso para adiar uma prova. Ou seja, é um pequeno ato que, na verdade, tem a mesma origem, a falta de ética. Então, sobre essa questão, eu queria levantar essa reflexão, mas o que me traz aqui hoje é para falar de alguns acontecimentos que tiveram como um dia importante, o dia de ontem, que trata de uma questão muito importante. Nós temos falado muito em saúde, temos falado muito em segurança, em educação também, mas tem uma questão que é o que pode trazer dignidade para o ser humano de forma imediata, que é a questão do emprego e da renda. E não há dúvida de que a criminalidade tem aumentado na mesma proporção em que aumenta o desemprego no país. A pessoa não tem emprego, não tem dignidade, não tem o que comer, não tem o que dar de comer para os seus filhos, e daí começa a ficar desesperado. E nesse sentido, nós viemos trabalhando há muito tempo na cidade de Pelotas para gerar novas alternativas. Ontem foi assinado, e podemos dizer que foi o nascimento, finalmente, depois de uma longa gestação, do Parque Tecnológico de Pelotas. O empreendimento organizado, capitaneado pelo Poder Público Municipal, num projeto do qual eu tive a honra de participar desde o seu nascimento, lá no governo Bernardo, quando nós começamos a tratar, a montar o projeto do Banco Mundial. Esse projeto, o projeto do Banco Mundial, caminhava sob 3 eixos: o eixo da infraestrutura, o eixo da modernização administrativa e o eixo da geração de emprego e renda. E neste eixo foi montado, em cima deste eixo, o Polo Tecnológico, que é, na verdade, uma entidade com participação de instituições públicas, de instituições privadas, principalmente das universidades, para gerar, incubar, catalisar projetos de tecnologia da informação, chamada TI. Nós temos uma tradição aqui, a nossa economia tradicionalmente é fortalecida pelo comércio e pelo setor agropecuário e agroindustrial. Então, essa é um novo caminho, é uma alternativa que, junto com as universidades, pode agregar renda e gerar emprego na nossa cidade, através daquelas empresas que trabalham com a tecnologia da informação, construindo softwares, construindo aplicativos, enfim. É um novo caminho que é muito bem-vindo, um esforço de vários governos, que não foi fácil, e que finalmente ontem, então, através da assinatura, do qual eu tive a alegria de participar, como até na condição de presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, nós presenciamos essa assinatura, onde o uso do espaço chamado Parque Tecnológico foi, através de decreto, cedido por 30 anos para uma associação que congrega várias instituições, a Universidade Federal, a Universidade Católica, a IFSUL, o próprio município, enfim, e outras entidades. Então, este é um projeto importante, no sentido de gerar emprego e renda na nossa cidade, principalmente para a mão de obra qualificada, os jovens que saem da universidade e que há muitos anos nós reclamamos que esses jovens têm que buscar emprego em outras cidades. Talvez isso não se resolva totalmente, vereador Ornel, mas pelo menos é uma alternativa para poder segurar essa mão de obra qualificada que são formadas nas nossas universidades aqui em Pelotas. Então, nós ficamos muito contentes em poder participar deste ato e ver que um trabalho do qual nós participamos durante anos, em várias etapas, agora finalmente está se tornando realidade. Então, é nesse sentido que nós viemos falar. Precisaria de mais tempo, mas vou usar os últimos segundos para dizer
que outro empreendimento importante para a cidade, esse é um empreendimento privado, que foi licenciado pelo município, tanto na parte urbanística como na parte ambiental. Vou concluir, senhor presidente. Se chama o Eixo Sul Complexo Logístico. Trata-se de um loteamento logístico industrial, um empreendimento privado, lá na frente da Vila Princesa, à beira da BR-116, ao lado da Josapar. É um empreendimento que pretende viabilizar mais de 100 lotes industriais. É um condomínio industrial. Pensem nesses condomínios que existem residenciais. Esse é um condomínio industrial destinado à instalação de empresas do ramo de logística, vereadora Daiane, que também é importante na geração de emprego e renda da cidade, né? É um empreendimento, volto a dizer, particular, privado, mas estimulado pelo poder público, né, diante da nossa situação logística e geográfica em função do Porto de Rio Grande. Então, é muito bem-vindo esse investimento. É um investimento de empresários da cidade de Pelotas, demonstrando que acreditam na nossa cidade, acreditam na nossa região, e nós queremos, então, aqui também registrar e saudar essa iniciativa, porque nós precisamos, principalmente no momento de crise, gerar alternativas de emprego e renda para a nossa população. Muito obrigado, um bom dia a todos.